As mulheres aqui nunca tinham menstruado porque tinham medo da cor vermelha. Mesmo uma pequena flor vermelha crescia no chão, eles imediatamente a pegavam e depois cavavam um grande buraco para enterrar a flor. Eles nunca haviam saído da aldeia antes porque, se o fizessem, perderiam a vida. Havia falta de médicos na aldeia e poucos remédios. Se alguém estivesse gravemente doente, só podia deitar e esperar a morte. A floresta circundante era habitada por uma espécie de monstro aterrorizante. Eles adoram a cor vermelha. Os ancestrais da aldeia chegaram a um acordo com o monstro. Contanto que as pessoas não entrassem na floresta, os monstros não os matariam. Mas esse acordo tácito foi quebrado por um idiota. O que ele estava segurando na mão era uma fruta vermelha que só podia ser encontrada na floresta. Tarde da noite, um morador durante a vigília noturna ouviu barulhos estranhos ao redor. Ele assumiu que era uma piada de mau gosto de seu amigo, mas quando abriu a prancha, um monstro vermelho estava passando. Ele estremeceu de medo, levou um momento antes que ele se lembrasse de tocar o alarme. Os aldeões rapidamente se esconderam no porão quando ouviram o sino. Caim de Lucuz rapidamente pegou uma criança solitária, e depois de trazê-la para casa, começou a ajudar as pessoas a fecharem suas janelas. Mas neste momento o monstro também veio. Por outro lado, Eve estava em casa esperando Lucis voltar. Ela era uma pessoa cega. A única coisa que ela podia fazer era estender a mão. Ela sabia que Lucis definitivamente voltaria para protegê-la. Nesse momento, o rugido do monstro veio e Eve tremeu de medo. Pouco antes do monstro saltar sobre ela, uma grande mão envolvendo-a, foi Lucuz quem correu. Lucis trancou a porta de seu quarto, mandando Eve para o porão. Mas no dia seguinte algo estranho aconteceu na aldeia. De repente, um cadáver de animal apareceu, a pele do corpo foi brutalmente arrancada. Havia um sinal vermelho assustador na porta de cada cidadão. A escola da aldeia rapidamente realizou uma reunião de emergência para encontrar uma maneira de lidar com isso, porque ele achava que isso era um aviso dos monstros da floresta. Neste ponto, Lucis apareceu dizendo que a entrada do monstro na vila podia ter algo a ver com ele. Acontece que no dia anterior, ele viu a fruta vermelha na casa de Noah. Com certeza, Noah foi para a floresta nenhuma vez, porque sua mãe estava muito doente. Então ele decidiu se aventurar pela floresta até a cidade vizinha para comprar remédios. Então ele aproveitou para ir até a frente do portão da vila para entrar sozinho naquela floresta assustadora. Mas caminhando por muito tempo não viu nenhum traço de monstros, até entrar em um jardim cheio de frutas vermelhas. Ele tinha acabado de pegar um galho quando notou um monstro passando. Foi nessa época que Lúcio quebrou o acordo entre os ancestrais e o monstro que a vila sofreu a vingança do monstro. Lucuz se arrependeu, mas o chefe da aldeia não o culpou, enviando a melhor carne de porco para ser jogada na floresta para receber o perdão do monstro. Depois de um tempo, os aldeões saíram do medo e realizaram uma grande cerimônia de casamento. Enquanto cantava, ria e se divertia, uma coisa estranha aconteceu. Na porta da casa de Lucis estavam pendurados 2 cadáveres de animais esfolados. Na aldeia também havia muitos cadáveres de animais. As pessoas começaram a ficar preocupadas novamente. Um dia Noah veio a Lucis com um olhar de pânico no rosto. Lucuz estava prestes a perguntar por que ele veio quando descobriu que uma adaga havia perfurado seu estômago. Acontece que Noah sempre esteve secretamente apaixonado por Eve. Ele não podia aceitar que Lucis e Eve estivessem noivos. Então ele tirou sua vida dolorosamente. Quando Eve correu para Lucuz, ela estava quase sem fôlego, mas não havia remédio na aldeia para tratar um ferimento grave, então ela foi até seu pai, que era o chefe da aldeia, para pedir permissão. Ela queria atravessar a floresta até a cidade para comprar remédios. O chefe da aldeia sabia que ela não podia ser impedida e contou a Eve um segredo chocante. Eve foi conduzida por seu pai até a casa abandonada, e ele queria que ela estendesse a mão e caminhasse para frente. Em um momento, se você tocar em algo, não grite. Eve sentiu um cheiro estranho, mas avançou lentamente. De repente, é algo que não pode ser dito. Não entre em pânico. Dentro havia roupas de monstros. O segredo da aldeia também foi revelado neste momento. Acontece que os monstros de vermelho foram disfarçados pelos anciões porque queriam assustar os jovens da vila para que eles ficassem obedientemente na vila. Mas os anciões fizeram tudo porque queriam protegê-los, porque todos os anciões sofreram danos do mundo exterior, que era a perda da pessoa mais próxima a eles. Então eles foram para esta aldeia juntos, esperando poder viver a vida de forasteiros. O pai queria que Eve mantivesse isso em segredo, e disse a ela que a lenda dos monstros na floresta era verdadeira, para que ela não tomasse essa viagem de ânimo leve. Eve rapidamente começou com 2 aldeões, mas no meio do caminho, os aldeões fugiram com medo, deixando Eve sozinha para continuar.
De repente, ela escorregou e caiu em um buraco profundo. Em um momento crítico, ela agarrou as raízes da árvore e então subiu apressadamente, quase esbarrando em um galho pontiagudo próximo a ela. Ela estava realmente com medo. Em pânico, ele usou muita força para quebrar a guia de madeira. Nesse momento, houve um rosnado baixo ao seu redor. Ela sabia que o monstro estava chegando, mas não sabia que estava parada em um. Os correram em direção a ela. Eve só podia fugir. Em pânico, ela se viu correndo para o buraco mais cedo, então ela abriu os braços. No momento em que o monstro atacou e fez uma bela curva, o monstro imediatamente caiu em um buraco profundo e perdeu a vida. Acontece que esse monstro foi feito por Noah, mas como Eve não podia vê-lo, ele assumiu que havia matado o monstro real. Eve rapidamente saiu da floresta para comprar remédios. No final da história, Eve trouxe a poção de volta, trazendo também a notícia de que ele havia matado o verdadeiro monstro.